Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a catequista Elisângela e hoje a gente vai falar sobre pecados mortais e pecados veniais. Qual é a diferença? Então vamos lá, gente. Muitas pessoas têm dúvidas sobre quais são os pecados veniais que a gente pode confessar durante a Santa Missa no ato penitencial e quais são os pecados mortais que a gente não pode comungar quando a gente peca e a gente precisa confessar para só depois poder comungar. Então eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês poderem meditar sobre isso e saber se pode ou não pode comungar, ou se eu posso confessar durante a Santa Missa, né, esse tipo de pecado, ou se eu tenho que procurar um sacerdote para confessar o meu pecado. Então, vamos começar pelos pecados mortais. Os pecados mortais são aqueles pecados que me induzem a continuar pecando e que eu faço consciente que eu pequei. Então, os pecados mortais, eles me separam de Deus totalmente. Então, eu não posso comungar Jesus, eu não posso estar em comunhão de Jesus, porque aquele pecado me rompeu do corpo místico de Deus, então eu não posso comungar. Então, vamos dar um exemplo aí, turminha da catequese. Imagine você, criança, que você está na escola e você não levou o lápis. E aí o coleguinha derrubou o lápis e você foi lá e pegou, consciente de que não era seu, e começou a usar e nem falou nada. Isso é um pecado mortal porque você tinha consciência que era errado. E olha como o pecado mortal é terrível. Se a pessoa ainda perguntar, alguém pegou meu lápis, e você ficar calado, você já pecou segunda vez, porque além de roubar, você mentiu. Então o pecado mortal, ele vai te induzindo a pecar mais, né? Ele vai te rompendo, ele vai te afundando no pecado. Olha como é terrível. Então isso é um pecado mortal, porque eu fiz consciente que eu estava pecando. Eu já comi, estou de barriga cheia, mas sobrou um pouco de comida, tinha mais uma pessoa para comer, mas a minha gula, a minha vontade, por minha própria vontade, eu vou lá e como tudo. Então o pecado mortal eu faço por minha própria vontade, tá? Então, eu vou dar o exemplo agora do pecado venial. O pecado venial é um pecado menor, né? E um pecado que eu faço sem ter percebido. Digamos que você estava correndo lá no pátio da escola e tropeçou e caiu. E ficou muito nervoso porque você se machucou e alguém veio falar com você e você falou muito grosso com aquela pessoa. Mas você falou no impulso, você não falou consciente. E aí depois você se arrependeu. Para o pecado realmente ter o seu perdão, você tem que se arrepender. Então você se arrependeu, porque na hora não foi consciente que você fez, que você magoou aquela pessoa. Então, como não foi um ato consciente, foi um pecado venial. Esse pecado, como você está arrependido, você pode se confessar durante a Santa Missa e pode comungar. Porque o pecado venial não te separa completamente de Deus, você continua ligado a Deus, porque você não está pecando e rompendo com Deus consciente. Você não está fazendo aquilo, se afastando de Deus por sua própria vontade. O pecado mortal, ele te afasta de Deus por vontade, então você precisa se reconciliar com Deus, você precisa se confessar, para depois você ir e se confessar e poder comungar depois, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é o pecado venial e o que é o pecado mortal, tá? E agora nós vamos para a nossa dinâmica. Oi, gente, para a nossa dinâmica a gente vai precisar de 2 elásticos, só isso, para falar como que nós somos aprisionados pelo pecado. Vamos ver? Eu vou mostrar aqui de ladinho como que você vai fazer. Olha aqui, ó, vai prender o elástico nos 2 dedos. E o outro elástico, nós vamos prender também, ó, os outros 2 dedos, tá vendo? Ó, o pecado, ele é assim, ó. Ele nos prende, ó. Vocês viram lá que a gente vai pecando? Vai pecando, vai pecando. E a gente vai ficando de um jeito que a gente não consegue mais soltar. Porque a gente vai pecando de novo, né? A gente vai pecando de novo e ó, só quando a gente se confessa é que a gente se liberta. Não querem ver de novo? Vamos lá de novo. Ó, eu prendi aqui, ó. Quando eu pequei lá, quando o menino pegou o que... deixa eu prender bem aqui. Aqui, ó. Estão vendo?
O menino pegou o lápis que não era dele, ó. E aí ele ainda foi falar, ó. Ele ainda foi falar que... Ele foi falar, ó, que não pegou. Continuou preso no pecado. Mas depois que ele se arrependeu e ele procurou o sacerdote, ele se libertou. Como que faz a dinâmica? Vou fazer bem devagar agora para vocês verem, ó. A gente prende aqui, ó, nas pontinhas dos dedos e dentro, ó, tá bem preso. Aí eu coloco esse dedinho aqui em cima, ó. E aí eu vou pôr esse dedo aqui dentro, vou até em cima, solto, ó. Aí ficou livre, ó. Aí eu continuo. E aí, já deu? Dá seu joinha aí, pessoal, compartilha. Vamos fazer com a nossa turma. E vamos nos confessar, hein? Um abraço, até o próximo.